da Escola Bíblica Dominical. Quero que você fique de pé, nós vamos orar a Deus e vamos dar início a essa manhã a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Querido Deus e eterno Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, é eterna a sua misericórdia. E estamos mais uma vez aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, e para que o Teu nome ele venha a ser glorificado. Aqui está a Tua igreja, que acordou essa manhã, que veio aprender mais de Ti, Teus filhos que vão acompanhar nas redes sociais, que o Senhor possa abençoá-los da mesma forma, e que possamos, em nome de Jesus, Senhor, ouvir a Tua palavra, sermos exortados, edificados, consolados, e que o Teu nome possa ser glorificado. Abençoa cada um dos Teus filhos, abençoa a minha vida, usa a minha vida para transmitir conhecimento para os Teus filhos. Nós estamos aqui numa escola bíblica e queremos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos hoje e sempre, e que todos possam dizer amém. Pode sentar, irmão, sente. Eu peço que você abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Procure aí na sua Bíblia, por favor, localize aí essa epístola. Os irmãos que estão em casa, Deus abençoe. Os irmãos que estão na rede social, que vão assistir depois também essa mensagem, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos de uma maneira especial. Estamos aqui para cumprir o nosso calendário, nosso compromisso de EBD, e a gente vai falar hoje sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Como são 4 capítulos só, eu vou trabalhar 2 capítulos, e é bom que a gente vai poder observar bem os textos, quem sabe até ler todos os versículos do capítulo 1 e do capítulo 2, e domingo que vem, um outro professor, o Diácono Leonardo, vai estar trabalhando os capítulos de número 3 e os capítulos de número 4 dessa segunda carta, que o Espírito Santo possa nos orientar, nos consolar, nos guiar, para que nós possamos aprender mais dele nessa noite, amém? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, irmãos, com vocês, trazendo o esboço total, panorama geral aqui da carta de Paulo a Timóteo. E a gente tem aqui do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 22, nós temos prefácio, ação de graça, conselhos, situação do apóstolo preso, o bom soldado de Cristo, um obreiro aprovado, os males e as corrupções dos últimos dias, o elogio de Paulo a Timóteo, inspiração, valor e utilidade da Escritura, fidelidade na pregação, capítulo 4, o apóstolo abandonado por todos, não por Deus, saudações e as bênçãos finais dessa epístola. Então, a segunda de Timóteo, ela tem 4 capítulos que vão estar nesse panorama, que é um esboço, conforme está na minha Bíblia aqui, esse esboço, tá? Na versão NA, e a gente vai então hoje tentar aqui trabalhar os 2 primeiros capítulos em nome de Jesus. Olha só, essa carta aqui, irmão, ela é a última epístola de Paulo. A fonte deve ter ficado um pouquinho pequena, mas ela é a última epístola de Paulo. Na verdade, os teólogos vão chamar essa carta de o testamento de Paulo à igreja, tá? Primeiro de Timóteo foi escrita na primeira prisão, na prisão domiciliar, e a segunda de Timóteo foi escrita na prisão do martírio, na prisão da morte. Então, esses últimos 4 capítulos são os últimos escritos de Paulo na Bíblia, e ele está terminando o seu legado de apóstolo, de missionário, de pastor, e o legado literário também. Depois dessa escrita aqui, ele não vai mais escrever nada. Estima-se que Paulo morreu, irmãos, em 67 depois de Cristo, no reinado do imperador Nero, né? Roma, nós vamos ver, vai queimar em 64. Então Paulo vai morrer em cerca de 67 depois de Cristo, martirizado ali, decapitado, melhor dizendo, martirizado, decapitado. Paulo vai morrer em 67 depois de Cristo. E essa carta é o testamento de Paulo. Na verdade, ela é a carta mais pessoal que tem de Paulo. Paulo vai fazer um apelo para Timóteo se manter firme diante da perseguição, e vai dizer para ele, olha, preserve intacto no Evangelho de Cristo. E a gente viu que a primeira carta,
ela circulou, ela rodou em cima de quê? De falsos mestres, né? Falsos mestres se infiltraram na igreja, e Timóteo recebeu essa carta, nós vamos saber para que essa primeira carta. Então foi muito grande ali a oposição desses falsos líderes, judeus, gregos, gnósticos, soberba arrogante, falsos mestres, docetismo, toda essa questão. Então Paulo vai pedir para que Timóteo possa se manter firme diante dessa perseguição, para que ele possa suportar. Olha só, e ele já tinha, irmão, plantado igreja na província da Galácia, todas as províncias da Galácia, na Macedônia, na região da Caia e também na região da Ásia Menor, que era onde está a igreja de Éfeso, que é a igreja que Timóteo vai assumir, que Timóteo vai pastorear temporariamente. Na verdade, Paulo está numa outra missão, então ele, como não pode estar em Éfeso, que é a igreja principal, ele vai enviar Timóteo para lá, e vai mostrar para Timóteo, através de carta escrita, pelo seu próprio punho. Alguns críticos vão dizer que não foi Paulo que escreveu essa carta, daqui a pouco eu comento um pouco sobre isso. Mas ele vai escrever a Timóteo, para que Timóteo possa segurar o abacaxi ali, né? Um português bem claro, bem chulo, para que ele possa segurar o negócio ali, que não vai ser muito fácil, não. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai ser enviado para Roma, onde ele ficou encarcerado. Olha só, na primeira prisão e na segunda prisão, a gente tem aqui 2 pontos. Na primeira prisão, Paulo escreveu Efésios, Filipenses e Colossenses e Filemão. Paulo escreveu essas 4 cartas. E essa primeira prisão, irmão, todo mundo sabe que ela foi uma prisão domiciliar. Se você pega o texto de Atos capítulo 28, você vai ver que Paulo está sob custódia, estadia do governo de Roma, e ali ele tem à disposição uma casa, ele tem à disposição soldados que estão ali trocando 3 turnos diários com ele, e nessa primeira prisão domiciliar vão nascer essas 3 cartas. Só que a segunda prisão, nessa primeira prisão ainda, quem estava por trás dela eram os judeus. Os judeus foram os principais responsáveis pela prisão de Paulo. Por quê, pastor? Por pura inveja. Se você pega Atos 16, a inveja na sinagoga, Atos 17, nós temos Tessalônica, Bereia, Atenas, Atos 18, Corinto. Quando você lê essa narrativa de Lucas nesses capítulos, você vai observar que todas as sinagogas eram frequentadas por judeus, e alguns criam no que Paulo falava, o texto está bem claro lá, mas outros ficavam com inveja, então se levantavam contra o ministério do apóstolo Paulo. Então, os judeus foram os responsáveis por essa primeira visão, ou por essa primeira prisão. Na segunda prisão, no entanto, as coisas já não foram tão boas assim. Paulo está numa situação muito complicada, olha só, ele está numa masmorra fria, escura, úmida, fétida. E agora quem mandou prender ele nessa segunda prisão já foi o próprio Estado, né? Parece que o Estado agora já se incomodou com a situação de Paulo. Então, a segunda prisão já não são mais judeus com problemas religiosos, mas já é o Estado que está ali se preocupando com a situação do apóstolo Paulo. A história vai contar que em 17 de julho de 64 depois de Cristo, esse camarada aqui que todo mundo conhece, né? Nero, doido, louco, ele queria construir uma cidade chamada Nerópolis. Ele queria substituir a capital de Roma. Esse cara ele era muito megalomaníaco, ele tinha assim uns desejos e umas loucuras que davam na cabeça dele muito grande, quando você lê um pouquinho sobre Nero, e ele queria uma cidade muito mais bela, muito mais moderna, ele tinha um projeto muito melhor. Então ele pegou simplesmente a capital do império com 1 milhão de pessoas, com cerca de 1 milhão de pessoas, e deixou 6 dias e 6 noites essa cidade queimando. A história conta que ele subiu para uma torre, se vestiu de ator, pegou seu violino, ficou tocando e ficou admirando Roma incendiar por 6 dias e 6 noites. E Paulo está nesse inteirinho aqui. A carta de Timóteo, a segunda carta, está sendo escrita dentro desse contexto do incêndio de Roma, a situação de Nero e os judeus e gentios que vão ser muito martirizados por essa situação. Tinham 14 bairros. Dos 14 bairros, 10 bairros foram destruídos. E sobraram 4 bairros. E esses 4 bairros de Roma que sobraram, eles eram totalmente, a maioria, em suma maioria, ocupados por judeus e por gentios.
por serem ocupados por judeus e gentios, aconteceu que isso foi um álibi para Nero culpar os cristãos. Ele diz, olha, quem foi que colocou fogo em Roma foram os cristãos. Ele culpa os cristãos, porque dos 4 bairros que sobram, tá? A maioria deles é ocupada esses bairros são ocupados por judeus e por gentios, por cristãos. Então, Nero vai culpar eles e daí vai começar uma grande perseguição. Os historiadores, pessoal, vão dizer que isso foi tão sério que essa perseguição começa em cima dos cristãos, que faltou estaca para pregar cristão, para colocar cristão para queimar vivo. Pegava esses pinches, jogava ele no pinche quente. Meu irmão, foi uma coisa assim, truculenta. Então, Nero mesmo, ele estava usando o diabo, não era o diabo que estava usando ele, era ele que estava usando o diabo de tão ruim que ele estava aí, certo? Então, esse é o contexto que a carta está sendo escrita aqui. Autoria. No capítulo 1, versículo 1, já vai dizer aí, ó, você pode ver, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, até o final do século XIX, como eu disse na primeira aula para vocês, a autoria paulina ela não foi questionada. Mas, pastor, qual é a dificuldade dos críticos, irmão, cerca de 200 anos para cá, nasceu-se uma área de estudo chamada crítica textual. E esses críticos textuais, baseados em pergaminhos, em documentos mais recentes, eles vão fazer certas comparações de muito estudo. Por exemplo, qual é o questionamento principal aqui sobre a autoria paulina nessa carta? Eles vão dizer que essa carta é deuteropaulina. Deuteropaulina. O que significa isso? Ele significa que 2 de Timóteo, 1 de Timóteo, foi escrito por alguém que gosta de Paulo, por um discípulo de Paulo, ou por alguém que seguiu Paulo, mas não por Paulo. Mas, pastor, por quê? Se aqui no próprio texto está dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como é que os críticos vão negar essa situação? Presta atenção. Eles vão dizer que a narrativa de Lucas, no capítulo de número 28, que vai falar da estadia de Paulo e Timóteo em Éfeso, que é onde Timóteo está recebendo essa carta aqui, não vai bater com o que está escrito aqui. E o estilo da carta, a autoria da carta de Timóteo, vai diferenciar das outras cartas, até porque ela é uma carta pessoal. Na verdade, essa é a carta mais pessoal de Paulo, testamento de Paulo, né? São instruções para um filho na fé. Mas preste atenção, só que aqui, irmão, quando a gente olha ali para os pais da igreja, 100 a 300 depois de Cristo, pessoas que estavam coladas nos apóstolos, ou alguns que foram até discípulos desses apóstolos, olha quem tem aqui, ó, Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e Tertuliano, são pais da igreja, eles testemunharam e deram evidência que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então você vai pegar muitos estudiosos, na verdade a suma maioria vão dizer que a carta de Timóteo, a segunda carta, ela foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E a data, pastor? A data estimada para a redação da segunda carta é entre 65 e 68. A primeira, 63 depois de Cristo, porque foi na primeira prisão. Mas essa aqui, eles vão datar entre 65 e 68. Pastor, o senhor não falou que Paulo morreu em 67? Como é que ele vai escrever em 68, se ele morreu em 67? Porque não é uma data exata, tá, irmão? É uma data aproximada. Então, se Paulo está morrendo nesse inteirinho, essa segunda carta aqui vai estar estimada mais ou menos entre o ano 65 depois de Cristo e o ano 68. Amém? Então, vamos lá. Olha só. As circunstâncias. Quando Paulo ficou 2 anos preso em Roma, na prisão domiciliar, algumas coisas boas aconteceram, que são circunstâncias que a carta foi escrita. Por exemplo, os 2 anos que ele ficou preso em Roma, na primeira prisão, aconteceram 3 coisas maravilhosas. O que foi? As cadeias de Paulo se tornaram conhecidas pela guarda pretoriana. Olha isso aqui, irmão. César tinha 16 mil soldados de elite que cuidavam e que transitavam no palácio, e que inclusive esses 16 mil soldados chamados de guarda pretoriana, que ele vai citar em algumas cartas, eles eram também envolvidos e participavam de política, viu? E Paulo teve o privilégio de estar ali, irmão, 3 turnos por dia, viu? Algemado com essas pessoas. Alguns historiadores vão dizer que todos esses 16 mil soldados ouviram a pregação de Paulo do Evangelho. Então a gente vê como uma grande estratégia de Deus
Paulo está preso, mas o evangelho não está preso, está aqui embaixo, né? Paulo está algemado, você já sabe que ele não fala nenhuma vez que ele é prisioneiro de César, mas que ele é prisioneiro de Cristo. Então ele está preso, mas o evangelho não está preso, pode prender o pregador, mas não pode prender a mensagem que ele prega. E Paulo consegue, através das suas cadeias, evangelizar e ganhar muitos soldados para Cristo Jesus. Então é uma estratégia do próprio Espírito, né, para que Roma ou a guarda pretoriana, a elite de César, pudesse ouvir o evangelho. Outra coisa, segundo a igreja, foi mais encorajada a pregar. Quando você pega Filipenses capítulo 1 e capítulo 2, você vai observar que ele vai dizer assim, ó: por causa da minha prisão, que daí é a primeira, por causa da minha prisão, o povo se despertou e está pregando. Aí não tinha Paulo, a gente vai ter que dar o nosso jeito. Paulo não podia ir para as igrejas, ele só poderia chegar às igrejas agora se ele pudesse escrever uma carta para as igrejas, para algum líder, para algum pastor ler. E o que foi que aconteceu? Por causa da prisão de Paulo, a igreja então despertou, né? A igreja não parou, não. Eles pegaram a prisão de Paulo e falaram assim: olha, nós temos que continuar. O legado de Cristo é que a gente possa continuar. Então, enquanto Paulo foi preso, a igreja se despertou para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Olha Deus trabalhando tanto na vida de Paulo, como na vida da igreja. Um outro ponto, pastor, Paulo não podia visitar a igreja. Esse ponto aqui, irmão, eu achei fantástico. Por quê? Olha só Deus pensando no futuro. Se Paulo não fosse preso, talvez não tinha essas cartas na nossa Bíblia. Por quê? Porque ele poderia ir presencialmente e pessoalmente nessas igrejas. Então não haveria uma necessidade de Paulo. Paulo não podia visitar as igrejas, e então escreveu as cartas que hoje são o quê? Bora, pessoal, acorde, hoje são o quê? Talvez se ele tivesse solto, não teríamos essas pérolas em nossas mãos. Então Deus está trabalhando de três formas, de três circunstâncias. Qual? A guarda pretoriana está ouvindo o evangelho. Segundo, Paulo deixou que a igreja pudesse ser encorajada através da sua prisão. E terceira, agora nós temos documentos que foram escritos pelo próprio profeta. E esses documentos estão mostrando o quê? Princípios da nossa e fundamentos da nossa fé cristã. Então, que maravilha tudo isso aí. Eu sempre falo, se Paulo não fosse preso, não tinha Efésios, Filipenses e Colossenses na tua Bíblia, né? Tinha os evangelhos talvez, mas as cartas não tinham. Então, olha Deus trabalhando aí de forma tremenda e maravilhosa. Beleza. Capítulo 1, versículo 1, vamos lá, irmãos, vamos tentar analisar esse texto aqui. Separei aqui os principais pontos e a gente vai tentar analisar. Bom, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Tá. Irmão, olhe comigo, se essa carta é uma carta pessoal, Timóteo não sabe que Paulo é um apóstolo? Sim ou não, irmão? Sim, inclusive Timóteo é discípulo de Paulo, filho de Paulo na fé. Então, qual é a necessidade de Paulo se apresentar, sendo um apóstolo, chamado pela vontade de Cristo, se Timóteo vai receber? A carta é para quem? É para Timóteo. A carta não é como a carta de Éfeso, ou a carta aos Efésios, que vai ser lida na igreja assim, né? Direcionada para a igreja, essa carta é direcionada para uma pessoa, para Timóteo. Então, por que Paulo tem necessidade de falar, eu, Paulo, apóstolo, levantado pela vontade de Cristo? Porque quando Paulo escreveu a carta para Timóteo, as duas cartas, ele disse: Timóteo, eu quero que tu pegue essa carta e tu vá lá na igreja e tu vai ler essa carta. Porque, apesar de eu estar mandando a carta para ti, ela ser de cunho pessoal, tem admoestações aqui que a igreja precisa ouvir, tanto que, presta atenção, lembra da carta primeira? O que é que ele fala lá? Fala das mulheres, fala das viúvas, lembra disso? Ele vai tratando todos os pontos que acontecem na congregação. Então, Timóteo está recebendo sim, e existe a carta, mas a igreja também vai ouvir Timóteo ler essa carta. Olha só, e como Paulo não pode chegar até lá, a carta vai chegar até lá, e há essa necessidade dele apresentar, sendo que a epístola é pessoal, existiam algumas pessoas que o quê? Que duvidavam do apostolado de Paulo. Você vai ver que parece que isso é um calcanhar de Aquiles de Paulo, porque em diversas vezes ele vai dizer, eu Paulo, apóstolo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Todo o tempo ele vai estar defendendo esse apostolado, porque muitas pessoas estão duvidando que se Paulo é verdadeiramente um apóstolo verdadeiro, um apóstolo real. Sim, irmão,
Se duvidar, se o pessoal conseguiu duvidar do apostolado de Paulo, como é que eu não vou duvidar do apostolado do Valdomiro? Né? Então, havia uma necessidade muito grande ali de Paulo, porque Paulo não fez parte dos 12. Então, ele está escrevendo, olha, Timóteo, fala que quem está escrevendo aqui é autoridade grande, é o apóstolo chamado não pela vontade de homens, mas pela vontade do Senhor Jesus. Então, por isso ele coloca assim, nesse prefácio aí, tá? Essa é a necessidade, ó. Alguns estavam duvidando do apostolado, e essas cartas seriam lidas na igreja de Éfeso. Se você ler, quero que você leia comigo, por favor, segunda carta de Timóteo, capítulo de número 1, versículo 2, ele vai dar uma saudação que é muito conhecida. Vamos ler o 1 e o 2. O Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Bora, irmão. Ao amado filho, que a graça, a misericórdia e a paz. Na versão de vocês, muda? Graça, como é que está na versão de vocês? Graça, misericórdia e paz mesmo? Está assim? Está nessa ordem? Beleza, porque alguém poderia ter uma versão que pudesse trazer diferente, mas preste atenção. Pastor Narciso, nós temos 3 saudações aqui. Olha como é interessante. Ele está englomerando aqui 3 tipos de saudação. Quem é que sauda como paz? Judeus. Quem é que sauda como graça? São os gregos. E quem é que sauda como misericórdia? São os cristãos. Então ele pega a saudação dos 3 povos. Ele pega paz, shalom, ele pega eirene, graça no grego, e ele pega misericórdia. Então aí tem uma saudação de judeu, de graça e de misericórdia. O doutor Augusto Nicodemo fala algo interessante, ele diz, olha, são 3 coisas que nós precisamos, graça, paz e misericórdia, né? Então Paulo está saudando com os 3 tipos de saudação. Eu acho muito interessante como é que ele escreve, se conectando, né? A forma que Paulo escreve, se conectando com o povo que vai receber as 3 cartas. Então, quando você lê aí, graça, quem é que fala como graça? Quando você vai dar a paz do Senhor para um crente reformado, ele não fala a paz do Senhor. Ele não fala a paz do Senhor. Quem fala a paz do Senhor são assembleianos. O da Corona Angular só fala paz, né? O assembleiano fala paz do Senhor. O reformado fala graça e paz. Você conhece alguém que fala graça, paz e misericórdia? Não, você pode usar também se você quiser, tá? Tá valendo, todas as 3. Olha só, quando está pegando, né? Ei, pastor, como é que tá? Graça, paz e só na misericórdia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Então nós temos 3 tipos de saudações, que são 3 coisas que nós precisamos. Amém, irmãos? Beleza, Timóteo recebe um dom. Capítulo 1, versículo 6, quero que você leia comigo, por favor. Diz assim, são conselhos de Paulo, ele diz, por essa razão, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Olha isso, irmão. Timóteo vai receber um dom, e para alguns aqui, o dom que Timóteo recebeu de Deus, que não diz no texto, está oculto, está escondido no texto, mas esse dom que Timóteo recebeu de Deus, era para presidir, tá? Para presidir e para ensinar a igreja. Era um dom de mestre, viu? Era um dom de administração e um dom de ensino. Foi esse dom aqui. Paulo vai dizer para ele o seguinte, Timóteo, tu foi chamado para quê? Para servir. Nós fomos chamados para servir. Então, ele vai dizer no verso 7, leia, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Glória a Deus, irmão. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Timóteo foi chamado para servir, Deus capacitou ele com um dom. Nós aprendemos aqui na primeira carta, irmão, que a missão desse rapaz não seria fácil, por tantos problemas que essa igreja tinha, por causa do ambiente que ela estava implantada, por causa da cultura que ela estava inserida, então não seria fácil, tanto que a primeira carta vai ser ele falando todo o tempo, preserva na doutrina, preserva no ensinamento, olha na palavra, persiste em ler, persiste em meditar, persiste em se esmerar na palavra, trata com a palavra, todo o tempo Paulo vai estar falando isso na primeira carta, porque ele sabe que a missão dele não vai ser fácil. Então ele fala, olha, tu recebeste um dom, Deus te chamou para servir, e ele não nos deu o espírito de covardia. Aqui está um versículo, irmão, leia comigo, portanto, verso 8.
Amém, irmão? Vamos lá. Versículo de número 8. Misericórdia. Versículo de número 8, irmão, presta atenção. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro. Irmão, por que essa palavra? Presta atenção. Parece que aqui, eu acho muito lindo, né? Principalmente se aqui é o final da vida de Paulo. Pessoal, se vocês ficarem olhando para lá, eu vou ter que dar aula lá na frente. Amém? Tá rolando fight aí, né? Daqui a pouco passa, irmão. Isso aí deve ser a ressaca de ontem. Tá? Presta atenção. Parece que nesse versículo de número 8, o evangelho perde poder. Por quê? Não tem lógica. Paulo está falando para Timóteo perseverar se ele está preso para morrer. Né? Poxa, o cara está dentro de uma masmorra, ele sabe que ele vai morrer, porque ele vai orar ainda na carta, no capítulo 4, no versículo 6, olha, estou sendo entregue por libação. Parece que não tem lógica esse texto. Leia o verso 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mas Paulo vai explicar para Timóteo depois, por que ele tem que sofrer e participar desse sofrimento com ele. O que é que Timóteo tem a ganhar em participar de um sofrimento? Poxa, ele está vendo que Paulo está terminando os dias dele como? Ele já viu que João deve ter, ou melhor, lá na frente João vai terminar os dias dele como? Preso também, né? Recebendo a revelação do Apocalipse. Então parece que não tem lógica. Só que no versículo 9, olha o que Paulo diz. Por que Paulo está dizendo que isso é segurança? Ele está dizendo, olha Timóteo, Deus te capacitou, te deu dom, te chamou para servir, te preparou. Aí no verso de número 9 ele diz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então ele está dizendo para Timóteo que de uma certa forma, são conselhos, né, irmão? Para alguém, olha Timóteo, tu vai servir, não vai ser fácil, sofre. Irmão, preste atenção. Se você verdadeiramente quer ser uma pessoa com disciplina, um cristão, se prepare para as represálias. Não tem como ser cristão sem represálias. Não tem como ser cristão sem sofrimento. Não tem como ser cristão sem sofrer as lutas do dia a dia, os espinhos, os problemas. E Paulo sabia muito bem nisso, e ele tinha passado isso aqui na pele. Só que é impressionante que esse homem estava tão cheio de Deus, que parece que todos os problemas que afligiu a carne e a alma dele, porque a gente vai ver tanto o espírito e a mente dele perturbada como o corpo, parece que todas essas aflições eram combustível para ele continuar ainda mais a caminhada dele com Cristo. Aí você vai ter duas opções. Se você acha que tem a escolha, né? Então você terá duas opções. Você vai pegar os seus problemas e acabar com a sua fé e ser um crente ansioso e ocioso, ou você vai pegar os seus problemas e fazer deles um combustível para você caminhar a cada dia. Porque, irmão, não existe esse evangelho que você não vai passar por represálias. Todos nós iremos passar por represálias, por problemas e por aflições. Ser crente, estar aqui nessa escola bíblica, orar durante a semana, ler a Bíblia, é só o nosso dever. Isso não vai nos isentar de nenhum tipo de problema, de nenhum tipo de dor. Amém? Então, o evangelho de Cristo é interessante, olha aqui para mim que ele vai falar assim, olha, não permita que alguém entre com outra verdade, ou que alguém mexa com a verdade que eu deixei. Como assim, pastor? Existiam palatares para tudo ali. O que é que ele diz no capítulo 4? Se levantariam falsos mestres, com doutrinas de demônio, uma grande apostasia, eles procurariam pessoas. Vocês vão procurar, olha o que Paulo disse para ele, Timóteo, vai chegar um tempo que os crentes vão procurar pessoas para eles ouvirem o que eles querem ouvir. Então hoje a gente tem, não tem, irmão? Igreja de todo jeito. Sim ou não? Tem a igreja que te deixa à vontade, tem a igreja que deixa você fazer o que você quiser, tem a igreja que você é o Deus e Deus é o seu servo, você é o oleiro e Deus é o barro. Tem igreja de todo jeito e de todo tipo. Sim ou não? Tem. Só que Paulo está dizendo, olha Timóteo, eu trabalho com uma verdade. Tu quer a verdade que eu tenho? Te prepara.
Deus te deu um espírito não de covardia. Participa dos sofrimentos comigo. Já pensou, irmão, uma coisa dessa? O cara está preso no final da carreira, mas está dando ânimo para um rapaz que está começando aí na fé. Aí ele vai dizer, essa é nossa santa vocação. Olha isso, Paulo está dizendo que a nossa vocação é servir, participar dos sofrimentos, participar das lutas e participar da angústia de Cristo. A pergunta é, irmão, nós estamos preparados para isso? Posso escutar um amém? Amém. Então vamos lá, prosseguindo. Aqui uma premissa de Paulo, todas as epístolas ele vai fazer isso. 1:3, olhe lá. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de todos vocês nas minhas orações, de dia e de... E aí no verso 4 ele vai dizer, pena que o apóstolo não vai mais ver Timóteo. Olha, leia o verso 4, irmão. Lembro das tuas lágrimas. Esse versículo é muito triste aqui, ó. Lembro das tuas lágrimas e estou ansioso por ver você. Olhe para mim. Paulo não vai mais ver Timóteo. Paulo vai morrer. Paulo não vai mais ver Timóteo. Estou ansioso para te ver. Timóteo foi um rapaz criado na fé. Ele tinha uma raiz, uma estrutura muito boa. Por quê? O lar dele era cristão. Ele vem de berço de vó e mãe crente, tá? Apesar do pai ser grego, não ser crente, mas a avó e a mãe deram os primeiros passos. Aí os teólogos vão discutir. Eles dizem que ele recebeu o primeiro ensinamento com Loide, com a sua avó Loide Eunice, mãe e vó, Loide Eunice, mas quem converteu verdadeiramente Timóteo foi o ministério do apóstolo Paulo, por isso que Paulo chama ele de filho na fé. Então o que acontece? Paulo está escrevendo para ele, só que ele não sabe, pois o mesmo vai morrer nas mãos de Nero, nas mãos de Roma. Então ele não vai mais ver o jovem Timóteo. Olha, Paulo está deixando um legado. Vamos ler o verso 5, irmão? Por favor, que diz assim, ó. Lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó e em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Eu estou certo que habita também em você. Então ele está deixando um legado em Timóteo. O quê? Uma verdadeira fé. Irmão, só dá para resistir se tiver verdadeiramente fé firmada em Cristo Jesus. E escute só, a minha oração ultimamente tem sido muito assim, Deus não deixa eu parar. Ah, pastor, o senhor acredita que quem é salvo não para? Acredito, mas eu oro assim. Por quê, irmão? Porque a gente não sabe, disse de boca cheia, eu sou forte, eu tenho uma boa fé, porque eu já peguei algumas pancadinhas da vida já, né? Perto de muitos pastores ainda estou muito longe, estou longe, mas eu já peguei e já tenho algumas experiências com Cristo na caminhada cristã, porque já sirvo Cristo já há algum longo tempo. Eu enchia a minha boca e falava assim, eu sou forte, isso não me joga. Até olhava para algumas provas e ria. Mas aparecem situações na vida da gente que hoje a gente está aqui com a maior fé do mundo, mas amanhã parece que a gente quer desistir. Viu? E a gente não sabe, irmão. Por exemplo, uma doença pode acometer o teu filho e ele pode morrer. Que Deus nos livre e nos guarde de tudo isso. Amanhã nós podemos perder todas as nossas posses materiais. Amanhã nós podemos ser colocados como pessoas desprezíveis aos olhos da sociedade. Tudo isso, você sabe o que vai acontecer amanhã? Você não sabe. Então Paulo sabia que para Timóteo suportar, olha, tu tem berço, rapaz, tua mãe te ensinou na fé. Irmão, como é que a Bíblia diz que a nossa fé ela é tratada, ela é aperfeiçoada? Como é? Você já leu Tiago capítulo 1? A nossa fé é aperfeiçoada nas provações, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas. Então que nós possamos ter essa fé. Que fé, pastor? De saber que o amanhã nós vamos vencer, não na nossa força, mas no nome do Senhor. Amém? E olha que mais interessante, o homem está preso, mas está preocupado com a obra que vai continuar. Beleza. Característica de um pastor mestre. Tanto Paulo como Timóteo, eles fazem a questão de pastores mestres nessa área, né? Porque eu já disse, irmão, já falei em outras oportunidades aqui, eu não vejo um líder de igreja, pastor, sem um dom de ensino. Para mim, não tem como. Ah, o irmão é bom para pintar, o irmão é bom para fazer um trabalho social. Se ele não tiver dom de ensino, para mim, Narciso, pelo que eu já estudei,
pelo que eu já li da Bíblia, de muitos autores que escrevem sobre liderança, para mim ele não serve para estar na frente de um rebanho, não serve. Ele pode fazer infinitamente melhor outra coisa no corpo, porque o ato de pastorear, ele está totalmente ligado com o ensinamento da palavra, totalmente ligado. Então não tem como, é a mesma coisa que você fosse falar para um advogado, te defender num tribunal e ele não conhecesse a lei, é você colocar um pastor na frente de uma igreja que não conhece a Bíblia. Viu? Irmão, e outra coisa, pastor, mas uma vez eu conheci um pastor, olhe para mim aqui, 25 anos de pastorado. Quantos anos? 25 anos de pastorado. Irmão, um salário abençoado que ele pode viver automaticamente só da obra de Deus, sem precisar fazer nada. Aí eu te pergunto, um homem que ganha um bom salário, que vive da obra, ele não pode se dedicar ao extremo na obra? E esse pastor começou o ministério analfabeto, e até aquele momento, depois de 25 anos de pastorado, continuava analfabeto. Então sabe o que a gente vê, irmão? Que as pessoas usam de desculpa para não fazer a sua função. E Paulo não está perguntando no texto se você quer ser pastor. Paulo está dizendo que se você foi chamado para o ministério, você precisa se adequar, não àquilo que o ministério quer, mas àquilo que a Bíblia quer. Então um pastor, ele precisava ser... Por que Paulo mandou Timóteo para lá, para Éfeso? Porque Timóteo tinha a Bíblia, irmão. E ele sabia que o que podia vencer aquilo lá era a sua palavra. Então um pastor mestre, ele precisa ter coragem, poder. Timóteo estava cheio do Espírito. Paulo falou assim, revive ou aviva o dom que tem em ti, amor e domínio próprio. São frutos do Espírito isso aqui, né? Um pastor não pode ser covarde, e o ministro do Evangelho deve ser revestido com o poder de Deus. Se nós não estivermos revestidos com o poder de Deus, não se engane, irmão, informações seculares em cima de tribuna, elas não mudam a vida de ninguém. Um líder precisa estar cheio do Espírito Santo. E sabe qual é a coisa difícil? Manter essa constância espiritual. Porque nós somos homens. Hoje a gente está bem, amanhã parece que a gente quer ir para o mundo. Então, a maior dificuldade que eu vejo como líder na vida das pessoas hoje é o quê? É manter essa constância espiritual. O que é que a gente mais vê no nosso meio hoje? O irmão está bem hoje. Passou 2 meses, está desanimado. Aí, passou um tempo, ele vê que lá no mundo ele não consegue nada. Estou com uma saudade da igreja. Aí vem de novo para a igreja. Aí entra na igreja. Meu Deus, aquela coisa, glória, agora vai, pá. Irmão, nós vamos falar aqui daqui a pouquinho na frente. Se não tiver disciplina, vai ficar na inconstância espiritual todo o tempo. Sabe por que as pessoas não conseguem manter uma constância espiritual na casa do Senhor? Sabe por quê? Porque elas conseguem ter disciplina com o trabalho, elas conseguem ter disciplina com a vida pessoal, elas conseguem ter disciplina com a vida amorosa, mas não conseguem ter disciplina com a vida espiritual. Não consegue. E ser crente, irmão, não é vir dormir na escola bíblica dominical. Ser crente é aprender, é ler a palavra. Ser crente é ter vida de oração. Ser crente é estudar, é comprar livros, é investir no ministério, é manter uma constância. Sem isso, não tem como. Aí a gente olha, as pessoas frustram, por quê? Porque a primeira luta que vai vir não tem fé, não tem alicerce. Aí vão buscar refúgio aonde? Lá fora, nas suas forças, se frustram cada vez mais. Então a gente precisa entender, o ministro deve ser revestido do poder de Deus. Beleza. Singularidade do Evangelho. Aqui nesse verso 1:9, Paulo vai falar de forma incrível da singularidade e eficácia do Evangelho. Olha o que ele vai dizer, irmão, leia comigo. O que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Paulo vai dizer que Cristo nos salvou. Por que eu passo tudo isso, Timóteo? Porque eu sofro. Porque eu estou escrevendo de uma masmorra. Porque ele me salvou. Paulo reconhece que o ato feito por Cristo em prol dele, nada que Paulo fizesse aqui
E ele tem um sentimento que em diversas vezes ele vai citar no Novo Testamento, ele vai dizer assim: e eu que era o pior de todos, porque ele foi um perseguidor da igreja. Ele diz, de forma inocente, pensando que eu estava fazendo o bem, mas na verdade eu estava maltratando a igreja do Senhor. Ele me chamou, isso foi feito como? Pela graça. Você deve para Deus a sua salvação que você não pode conquistar. Você deve para Deus conhecer o Evangelho que só Ele pode abrir os olhos para o homem conhecer. Você deve a Deus o quê? A graça que Ele colocou na sua vida. Façamos o que então, pastor? Se eu já fui salvo, chamado e alcançado, sirvamos. Ah, mas eu não quero. Ciência. Ah, pastor, mas é difícil. Irmão, preste atenção para mim. Se você percebe o mundo espiritual, tem a luta de quê? Da igreja tentando influenciar o mundo e o mundo tentando influenciar a igreja. Eu te pergunto, se você quiser responder de boca, de alto som, responda. Se você quiser responder para você mesmo, também responda. O que é que influencia mais, a igreja, o mundo ou o mundo, a igreja? Responda, irmão. O mundo, a igreja. Por isso que eu disse, olha o texto de Apocalipse 22, é fantástico. Está sujo? Te suja mais. Está impuro? Fica na impureza. É como se João estivesse falando assim, olha, não tem como ser metade justo e metade santo. Ele está dizendo assim, o mundo está fazendo a parte deles. Não é para ser sujo? Então sujo. Mas a igreja parou, parece, de influenciar. A gente vê, irmão, a igreja usando as coisas do mundo, mas a gente não vê o mundo usando as coisas da igreja. Não vemos. Por quê? Porque o mundo parece que influencia mais do que a própria igreja. O que é isso, pastor? São crentes que ainda não entenderam o significado do que foi feito na cruz. Quer ver uma coisa? Olhe para mim aqui. Eu vou falar isso aqui com muito amor com os irmãos, com muito amor. Quando você entender o que foi feito por você no Calvário, ninguém vai precisar te chamar para vir para culto. Ninguém. Ninguém vai precisar te chamar para te orar. Ninguém vai precisar te chamar para ler a Bíblia. Quando você entender que isso aqui, é uma eficácia e uma singularidade que só o Evangelho, é por isso que esse homem está preso aqui, está dizendo, Timóteo, valeu a pena, Timóteo, porque eu estava perdido. Paulo entendeu. E quem entende, irmão, tem uma postura de vida diferente. Tem aqueles irmãos que apanham, aí Deus, não, mas eu vou tentar, Senhor. E ele fica lutando com Deus como Jacó ficou lutando, pensando que podia vencer Deus. Aí ele apanha e nada. Apanha e nada. Apanha e nada. Aí ele fala assim, Senhor, não tem outro jeito. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. Aí ele começa a mudar a rotina de vida dele. Ele começa a pegar as coisas dele. Ele começa a entender que ele não é o centro. Ele começa a pegar as coisas dele. Irmão, eu não estou falando de você viver em igreja. Pelo amor de Deus. Eu sei que todo mundo aqui trabalha, que todo mundo aqui tem seus afazeres. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de Deus ser prioridade na tua vida. É disso que eu estou falando. Quando você entender o que é Deus ser prioridade na tua vida, as coisas tomam um rumo muito diferente. E é uma descoberta, irmão. Para uns fácil, para outros não. Olha só, por que isso foi possível? Leia o 10. Manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Quando ele fala, irmão, destruiu a morte, esse verbo no grego é kartageu. Ele significa que ele tornou ineficiente, sem poder, inútil. É como se ele estivesse usando uma figura de linguagem que ele disse, Deus tirou o ferrão, Cristo tirou o ferrão do escorpião, agora o escorpião não pode mais ser maléfico para ti. Ele pegou o poder da morte e tornou isso inútil. Por isso, Timóteo, já sofri naufrágio. Por isso, Timóteo, já foi apedrejado. Por isso eu ando a pé de um continente a outro. Por isso me chamam de blasfemo, mas eu continuo. Por isso eu prossigo. Por isso eu persevero. Eu entendi, Timóteo.
Oh, glória. Amém, irmão? Amém. Olha só, responsabilidade de Paulo com o Evangelho. Daqui a pouco a gente vai terminar. Paulo, nos versos de 1 a 14, fala da responsabilidade com o Evangelho. Leia o verso 12, irmão, por favor. Por isso, Timóteo, vamos ler o 11 e o 12. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Mas eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E como ele sabia, estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Então ele está dizendo aqui, ó, sofre por ele, sem se envergonhar, porque a gente tem uma certeza. O foco é manter o padrão e guardar o bom tesouro, que ele vai dizer no versículo 14 e 15. Olha só, verso 13 e 14, leia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviu, com fé, com amor que há em ti, que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarda o bom tesouro que lhe foi confiado. Irmãos, Deus te entregou talentos, dons, ministério, chamada. A questão é, tu tens guardado o que foi entregue para você? Você tem guardado aquilo que Deus entregou na sua mão? Sua chamada, seu ministério? Tens tido responsabilidade com tudo isso? Paulo está exortando a Timóteo aqui. Situação de Paulo. Agora olhe isso aqui, irmão. A gente vai lendo esse texto aqui, e esse versículo dói no coração da gente. Olhe isso. Você já está ciente de que todos os irmãos da província da Ásia me abandonaram. Quando a gente faz esperando em troca, existe uma grande probabilidade de frustração. Como é, irmão? Esse texto é muito louco. Como é que nenhuma igreja que esse homem, fundou, não apareceu um irmão? Um irmão. Todos os da província da Ásia me abandonaram. Já pensou, irmão, uma coisa dessa? Se Paulo não é um homem maduro, é só o sangue de Jesus. Mas não é só dor não, irmão. Ó, lá no 16, 18, tinha esse camarada aqui, Onésiforo, viu? Ele foi um grande contribuinte do ministério de Paulo. Paulo falou que o Senhor faça grandes coisas na casa dele, que o Senhor o abençoe, porque ele foi um grande homem, ele não me abandonou, ele esteve comigo. Sempre o Senhor vai colocar pessoas no nosso lado para nos ajudar. Sempre. Vai ter os inimigos? Vai. Vai ter o time contrário? Vai. Mas sempre vai ter pessoas ao nosso lado para estender a mão, para nos ajudar. Amém? Vamos lá. Terminando. Aí diz assim, ó, os desafios do pregador do Evangelho. Ele vai dar 3 exemplos aqui. Ele vai falar do soldado, do atleta e do lavrador. Olha como ele começa no verso 3. Participa dos sofrimentos como um bom. Participa dos sofrimentos. Quem quer, né, irmão, sofrer? Olha as 3 figuras de linguagem. Soldado, atleta e lavrador. Todos os 3 são 3 figuras de linguagem que pegam, e para alcançar os seus objetivos, eles têm que sofrer muito para conquistar. O Usain Bolt disse que ele trabalhou 20 anos para correr 1 minuto. O Michael Phelps abdicou de o maior medalhista olímpico de todos os tempos, abdicou da vida dele uma vez ele passou 6 anos sem ter contato direto com a família. Em busca aí Paulo vai falar, esses atletas em Corinto, eles buscam uma coroa perecível, e a nossa é eterna. Esses atletas, olha o lavrador, com muito suor, ele tem que ter muita renúncia, muita disciplina para ele ver a colheita dele. Olha o exemplo que ele está dando, irmão. Paulo está falando de disciplina aqui, irmão. Paulo está falando, Timóteo, o evangelho não é fácil. O evangelho é difícil. Tu vai ter que ter a força de um soldado. Vamos ler versículo 3.
participa dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Olha o que ele diz no verso 4, irmão. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Que texto, meu irmão. Porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. 5. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Você está vendo? Disciplina, foco, luta. E irmão, agora com o celular ficou mais difícil. Estou falando, irmão, a espada que corta para lá, corta para cá. O celular, brincando, tira o nosso foco e a nossa disciplina com as coisas de Deus. Quanto tempo você usa de celular por dia? 1 hora e meia, 2 horas ou até mais? Já pensou se você usasse isso para o reino? Você ia chegar no domingo voando, irmão. Você ia chegar no domingo lido uns 3 livros. Você ia chegar no domingo crescido na graça e no conhecimento. A gente gasta tempo com as coisas. Ele está dizendo que nenhum soldado em serviço, verso 4, se envolve em negócios dessa vida. Timóteo, foco. Participa do sofrimento de um bom soldado. Aí tem uma palavra teológica aqui, ó. Olha o que ele diz nesses versos. Fiel é essa palavra. Olha a esperança de Paulo. Se morremos com ele, tu não morreu para o mundo, irmão? Sim ou não? Então você vai viver com ele. Aí ele diz assim, ó. Se perseverarmos, preste atenção que só há reinar para quem perseverar. E o que é perseverar, pastor? Perseverar é enfrentar, meu irmão, todo dia. A luta é fácil, irmão, para ti? Não, mas se quer reinar, tem que perseverar. Se o negarmos, fique à vontade. Ah, pastor, não quero. Quero viver do meu jeito. Quero viver da minha forma. Quero viver a bel prazer. Ele vos negará. O problema, irmão, é que as pessoas pensam que não vai ter uma prestação de conta. E vai. Às vezes Deus ama tanto a pessoa que ele faz a prestação de conta aqui, né? Mas às vezes vai ser só no futuro mesmo. Agora olha esse texto. Se somos fiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si. É como se Deus estivesse falando assim, olha, eu estou aqui. A minha parte eu vou cumprir sempre. Cumpra de vocês. Eu sou fiel. Vocês vão ser infiéis, eu vou continuar sendo fiel. A minha palavra vai continuar sendo de pé. Ô glória. Isso é uma palavra teológica, irmão, uma palavra de esperança. Viu? Falsas doutrinas, a gente está terminando. Esse texto aqui no capítulo 2, no verso 15, o diácono Leonardo vai trabalhar o 3 e o 4 domingo que vem. Procura apresentar-te aprovado. Eu até mostrei esse texto aqui na aula passada, né? Procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu estava pregando num congresso ontem lá no Templo Central de Marituba, na hora dessa ministração dessa palavra, o Senhor falou tremendamente com a igreja aqui, ó. Apresentar-te, aparastesai, está pronto para o serviço, aprovado, dóquimos, purificação do ouro e da prata, e manejar bem a palavra, ortotomeu, que é o corte perfeito do tecelão. Eu coloquei aqui embaixo, ó, como é que a gente vai combater as heresias, os falsos ensinos, se a gente não sabe manusear as escrituras? Deixa eu te perguntar uma coisa, já pensou se Timóteo vai para Éfeso fazer campanha? Ia ser engolido. Já pensou se Timóteo chega em Éfeso com ecumenismo, com pragmatismo, com secretismo, com filosofia? Ele ia ser engolido. Timóteo deu certo. Desliga aqui o alarme, o remédio, por favor. Timóteo deu certo ali em Éfeso, sabe por quê, irmão? Porque ele estava... Esses 2 textos, a gente já está terminando, irmão. Já vamos terminar, é só até o 2, tá? Versículo 14 e 16. Capítulo 2, verso 14, diz assim, ó. Relembra todas essas coisas, dando o que, irmão? Dando o que, irmão? Testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito das palavras, por isso não serve para nada a não ser prejudicar os ouvintes. Verso 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Se você observar esse capítulo 1 até o capítulo 4 todinho dessa carta,
Paulo vai falar diversas vezes: não te mete em briga, não te mete em discussão, não te mete em debate teológico, não te mete. Foca no reino, foca em servir, foca em fazer a obra. Isso é perda de tempo. Ele falou assim: se tu fizeres isso, tu vai conseguir só inimigos, briga, injúrias, discórdias, e não vai dar em nada. Então, Paulo está falando para ele estar preocupado com o seu testemunho. Conselhos finais, versículo 22. Os jovens que estão aqui, que ainda não são casados, assim diz o Senhor: foge dos desejos da tua mocidade. Foge. Se Paulo está dizendo para te fugir, não é para te meter, é para te fugir. Versículo 25, irmão: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar. Eu estou lendo 24, paciente. Versículo 25, disciplinado. Quando você dobrar o joelho, eu oro assim sempre a Deus: Senhor, me ensina a ter disciplina. O que é disciplina? É você, amanhã começou o seu dia, você tem que ter o seu tempo para orar, tem que ter o seu tempo para ler sua Bíblia, tem que ter o seu tempo para a sua consagração, tem que ter o seu tempo para a sua família, tem que ter o seu tempo para o seu trabalho, tem que ter o seu tempo para o seu celular, tem que ter o seu tempo para o seu lazer. Quando nós aprendermos a trabalhar com o tempo, não priorizar a nós, mas colocar o reino como prioridade dentro do nosso tempo que nós temos, a gente vai crescer. Amém, irmão? Amém. Pode bater uma palma aí para o Rei Jesus. Você de casa, Deus abençoe. Pode ligar aqui para mim, por favor. E é isso. Como ela é uma carta mais pessoal, a mais pessoal de todas as cartas,